Meus irmãos, nós estamos hoje no domingo de Páscoa e nos perguntaram qual a relação da Páscoa com a doutrina espírita. Basicamente, nenhuma. A doutrina espírita é uma doutrina que não tem rituais. Nós pregamos e estudamos a fé raciocinada. A Páscoa é basicamente um festivo, uma festa dos hebreus. Ela simboliza a libertação dos judeus que eram escravos dos egípcios. Há coisa de 1500 anos antes de Cristo, estes hebreus viviam por lá, sob o jugo dos egípcios, e aí nós vamos encontrar lá em Êxodos 10 uma praga, que é a 10ª praga. Então diz que o anjo da morte visitaria a casa de cada um hebreu no Egito. Eles tomariam o primogênito. E aí Moisés indicou a todos eles que eles haveriam de matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e tingir a porta, que a morte passaria por aquela casa e pularia para outra. Isso, a palavra Páscoa vem de Pessar, que é pular, passar por cima. E a Páscoa passou a ser comemorada como um ritual da religião dos judeus, sempre na mesma época, sendo um evento de 8 dias. Mas a Páscoa também inclui alguns rituais que são interessantes de serem lembrados. O judeu e aquele ortodoxo até hoje ainda o faz. Eles pegam um cordeirinho, levam para dentro de casa e esse cordeiro convive com a família. Fica com eles. As crianças brincam com ele. Eles comem dentro de casa, dormem dentro de casa, como um animalzinho pet. São amados pelos velhinhos, são alimentados pelas crianças. E quando chega num certo dia, eles são imolados, eles são sacrificados e aquela família vai consumir a carne do cordeiro, sentindo a dor da perda. Então a Páscoa do judeu basicamente é um evento de muita dor, é um exercício de renúncia, de dor. E essa Páscoa do judeu vem sendo comemorada por os 1200, 1300 anos antes de Cristo encarnar. Quando Cristo encarna conosco, vamos lembrar, Cristo era judeu. E na quinta-feira em que Cristo foi preso, ele estava com seus apóstolos fazendo a sua Páscoa, comendo a carne do cordeiro. E aí ele informa aos seus amigos: hoje eu vou deixá-los. E eles se surpreendem. Mas é lógico, o Cristo já tinha presciência, já sabia do que estava por lhe acontecer. E ele informa aos seus apóstolos que vocês vão passar por uma dor muito grande. Vocês vão sentir a maior perda de vossas vidas. Eu vou deixá-los. Nós, nesses últimos anos, pescamos juntos, jantamos juntos, pregamos juntos, viajamos cidades afora, levamos o Evangelho, fizemos curas juntos, sofremos juntos, rimos juntos, e eu vou deixá-los. E os apóstolos sentiram aquele prenúncio de Jesus, que eles iriam ter uma Páscoa daqui a um ano, a lembrar-se do Mestre que foi embora. Mas Jesus nos dá mensagens em todo o tempo, e com a sua desencarnação, com a sua morte na Sexta-feira Santa, Jesus se dá por perdido de todos, mas reaparece no domingo, na sua ressurreição. E para quem Jesus reaparece? Para Maria Madalena. Ele aparece logo para Maria Madalena, nos provando que quem se humilha será exaltado, que os últimos serão os primeiros. Não é? Ele não veio para nenhum doutor da lei, veio para Maria. E Maria Madalena queria abraçá-lo. E o que ele disse a ela? Não me toque agora, porque ainda não fui ao meu Pai. Aí nós vamos estudar o que Jesus queria dizer com isso. Naquele momento, Jesus estava trazendo vibrações deletérias dos locais onde ele fora visitar, como socorrista que é. Jesus estivera em busca de Judas,
que se suicidara 2 dias antes também. E Jesus, então, naquelas regiões mais abissais, que foram chamadas de infernos nos evangelhos, Jesus vai por lá, em busca de Judas. E quando ele retorna, então, ele demonstra para Maria de Magdala que ele não estava apto a ser abraçado. Ele teria que subir ao Pai, subir em sua vibração, como nós fazemos, se elevar para poder transformar essa sua faixa vibratória. Esse era o Cristo, não é? E vai se passando e o seu evangelho vai se pronunciando para todos nós. E no evangelho de João, nós vamos encontrar um momento em que João compara a questão dos cordeiros que eram imolados naquela Páscoa com o Cristo sangrando e diz: esse é o Cordeiro de Deus que lava nossos pecados. Aí alguns irmãos religiosos interpretaram que Cristo morria na cruz para que nós fôssemos absolvidos de todos os pecados. Mas isso não é muito aceitável para nós, porque nós sabemos que lá em Romanos 10, Paulo já diz que a cada um segundo suas obras. E nós vamos encontrar isso lá em Isaías também. Cada um receberá conforme suas obras. Então nós sabemos que Jesus não desencarnou na cruz para nos livrar de nossos pecados. E a salvação que Jesus nos trouxe é outro tipo de salvação. A libertação que Jesus nos oferece é outra libertação. É a libertação de nossa ignorância. Jesus propunha para nós que conhece a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de que nós todos somos filhos de Deus. A verdade de que nós todos seremos perfeitos. A verdade de que nós todos poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Essas verdades Cristo queria para nós. Mas por que então Cristo foi assassinado ali na cruz? Porque politicamente ele não era interessante para o Sinédrio. Imaginem vocês que Cristo vem e destrói um negócio do templo, dos sacrifícios. Cristo expulsa os vendilhões do templo. Cristo contradiz aqueles sacrifícios de vários animais. Saibam, senhores, que muitos sacerdotes viviam daquilo. Eles tinham naquilo um grande negócio. E o povo humilde, ignorante, se entregava lá e deixava todo o seu dinheiro ali. Cristo, para ajudar o povo, o que é que ele dizia? Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Vocês não precisam dos sacerdotes, não precisam nada disso. Imaginemos hoje, se alguém chegar para alguma religião qualquer que se atribui a propriedade de nos dar perdão através de Deus. E se Cristo viesse agora e dissesse, não precisa, faça você a sua prece, converse direto com Deus. Deus é amor, está lá no Evangelho de João. Então Jesus, naquela época, contradisse interesses muito importantes. E ele foi condenado por uma sociedade vigorosa que percebia nele uma grande ameaça. Mas isso tudo se reverteu em seu próprio bem, em seu próprio nome. Ele ficou marcado na tradição oral daquele povo que falava uns aos outros. Ele ficou marcado nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que contam as suas passagens, contam a sua benemerência e que trazem a nós o verdadeiro Cristo. E aí, como Divaldo Franco nos ensina, a doutrina espírita vem descrucificar o Cristo, tirar o Cristo da cruz e trazer o Cristo para nós, Cristo do auxílio, Cristo da presença, Cristo do amor, Cristo de cuidar. E hoje, meus irmãos, nesse momento de coronavírus, nós estamos passando uma Páscoa em que nós precisamos da presença do Cristo. Se em outras Páscoas nós estávamos envolvidos com ovos coloridos, com ovos de chocolate, nós estávamos envolvidos com muita bebida e bacalhau, nós estávamos envolvidos com mesas fartas e muito riso. Não é o que acontece agora. O planeta inteiro passa uma Páscoa voltado ao Cristo.
talvez seja a nossa primeira Páscoa, de verdade, em que nós pedimos a Jesus que esteja conosco nesse momento de dor. E como Jesus morreu em abandono, pois o seu melhor amigo o negou 3 vezes, outro o traiu e o entregou ao sinédrio. Os nossos irmãos, pacientes afetados pelo vírus, também são isolados. São isolados da família. Morrem abandonados nas câmaras dos hospitais, por uma questão de segurança. De lá eles saem já nos seus caixões lacrados. Tanto a família sofre a dor da perda, quanto esses irmãos sofrem a dor do abandono, ainda que desencarnando. Nesse momento de vírus atacando o planeta, peçamos ao Cristo que esteja conosco em nossa Páscoa, em nossos dias, em nossas vidas. Façamos como a doutrina espírita já nos ensina, que nós não temos Páscoa para comemorar o Cristo. Nós não temos Páscoa para nos aproximar do Cristo. A doutrina espírita nos anuncia que o Cristo há de estar conosco todos os dias, em nossas palestras, em nossas orações, em nosso Evangelho no lar. O nosso Cristo descrucificado está conosco sempre, no ônibus, no trabalho, no lar, sempre. Esse é o nosso Jesus. Então, nós espíritas que não temos Páscoa, é porque nós temos Páscoa todos os dias. Em cada movimento, nós trazemos o Cristo para o nosso lado. E nesse domingo de Páscoa, meus irmãos, eu peço a todos vocês que lembrem de Jesus. Lembrem de que ele foi o divino e meigo rabino da Galileia. Lembre que Jesus não teve luxo em sua trajetória. Não havia mesas fartas. Não havia nada que os pescadores não tivessem, que os lavradores não alcançassem. Jesus esteve conosco aqui na terra para nos demonstrar que ele estará conosco sempre, inclusive nesses momentos de dor. Cada um de nós, nesse domingo de Páscoa, eleve o pensamento ao Cristo e peça a Ele: Senhor, auxilia-nos a enfrentar a dor que o planeta passa agora. Auxilia-nos, Senhor, a compreender por que tantas pessoas estão morrendo nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Por que vários irmãos nossos estão morrendo também no Brasil? Auxilia-nos, Senhor, a compreender que o Senhor está ao nosso lado, tanto daqueles entre nós que teve a cura da doença, como daqueles outros que sucumbiram à doença. Nessa Páscoa, Jesus nos abraça a todos, vivos e mortos, porque a morte não existe. E nós, aqui, espíritas e não espíritas, entremos em sintonia ajustada com Jesus. Sintamos a sua presença, acreditemos nele e oremos todos juntos para que ele nos acompanhe, quer para a cura, quer para a morte, porque a morte com Cristo é vida, vida em abundância. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, nessa Páscoa e em todos os dias. Graças a Deus.